Fala, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Valene Santos aqui para mais um vídeo. Obrigado por se juntar a nós neste vídeo do dia de hoje, tá? Então, neste vídeo a gente vai falar sobre como melhorar a habilidade de falar inglês, que é a grande dificuldade do aluno brasileiro. Compreender o que o outro fala e ressignificar para as suas necessidades é extremamente necessário para que você possa falar bem e dar um significado às expressões para te dar mais fluidez na comunicação. Vai melhorar muito na tua insegurança, porque a gente tem insegurança quando está aprendendo, o medo de pensar que sabe pouco conteúdo, vocabulário. Você diz assim, a pessoa vai falar, eu não vou entender porque me falta vocabulário. Então, quanto mais você escuta, quanto mais você se propõe a ouvir e a aprender novos vocabulários, você vai perdendo esse medo. E isso te dá segurança. Então, primeiro de tudo, você que quer melhorar seu speaking deve ser proativo. Você deve praticar seu speaking, deve ter mais interação social, se envolver com quem fala o inglês nativo. E além de ouvir muito, você também deve falar muito, tá? Não se importando com algumas regras, com algumas coisas. Lembra de quando você estava aprendendo a falar a tua língua materna. Você apenas falava, não se importava como você estava formando aquelas frases ali. Você se fazia entender. É isso que você tem que fazer. Ser proativo neste sentido, tá? E hoje em dia, gente, com a internet, isso é totalmente possível. Isso é totalmente fácil de fazer, ok? Honestamente, se você não começar a falar as expressões de estudo imediatamente no ato que você se propõe a estudar a língua inglesa, você não vai melhorar seu speaking, ok? Então fale sem medo, seja curioso, explore as suas possibilidades. Descubra o quanto você precisa falar, o quanto é suficiente para você se sentir confortável para falar expressões que usa em determinadas situações do dia a dia. Esse conforto, eu vou dizer para você, só virá com muita repetição. Quanto mais você usar, mais confortável e natural você vai se sentir ao usar essas expressões quando você precisar. Mas tem que repetir muito, de maneira que fique normal para você. Para alguns, 15 minutos, meia hora ou até uma hora, tá? É o suficiente. Depende da pessoa, depende do seu tempo de assimilação. E você tem que descobrir o seu. Quanto tempo você precisa para se sentir confortável com essas expressões de estudo que você está estudando. Você tem que descobrir isso. Você tem que saber quanto tempo você tem que dedicar para a fala dentro do seu período de estudo. Tá? Então, você tem que descobrir e praticar. Pratique muito e pratique todos os dias. Tá? Porque você tem partes do seu tempo que você vai determinar para cada coisa. Tá? Eu vou fazer o listening, que é escutar, a compreensão da audição, tem tantas horas para fazer. Agora eu vou fazer o speaking, tem tantas horas para fazer também. Não pode só fazer uma coisa, tá? Descobriu quanto você tem que fazer, praticar? Lembra, todos os dias, não menos do que 3 vezes por semana, ok? Pelo menos 3 vezes por semana, senão não será eficaz. Tá? Essa é uma das chaves do sucesso de quem fala inglês fluente, aprender a amar o processo que é aprender. Se você sente isso gostoso,
se você gosta desse momento de, eu tenho que fazer isso, por isso, porque vai acontecer tal coisa quando eu aprender. Então, se você aprende a gostar desse processo, fica fácil. Então, lembra, o seu desejo, a sua motivação, aquele motivo, sabe, que te faz querer falar inglês, eles vão te manter focado, tá? Mas não esquece, gerencia seu tempo para que não fique frustrado, para que não fique frustrada com a velocidade do seu aprendizado. E lembra, sempre perder a paciência é perder a batalha. Se foca nisso. Às vezes é normal você sentir que sua evolução estagnou, tá? Então, chega um ponto, chega um momento que parece que parou, que estacionou por ali o seu conhecimento, o que você está aprendendo. Isso aconteceu comigo, tá? Mas não desista. Isso só significa uma coisa. Foi o que significou para mim. Que você deve mudar algumas práticas de exercícios. O que você está até pronta para o próximo nível, tá? Você precisa fazer o seguinte, se aventurar no mundo dos falantes da língua inglesa. Nesse multiverso imenso que é a internet, vai ser muito fácil, tá? Você vai encontrar gente de diferentes locais do mundo que falam inglês e converse com eles. Foi o que eu fiz. Só que eu não tinha internet. Eu tinha que procurar pessoas que falavam inglês e trocar ideias com elas. E hoje em dia tá facinho. Encontra essa galera, troca ideia, tá? Fala do seu dia a dia, fala com eles, não tem medo, se expõe, mas com cuidado, tá? E nunca se esqueça de uma coisa, de uma vez ou outra, se pergunte para você mesmo, como estava o meu inglês ontem, tá? Se pergunta isso todo dia, que aí você vai ter um motivo para você dizer, puxa, será que eu aprendi alguma coisa? Será que eu não aprendi? O que faltou? Tá? E você tem que vibrar com as pequenas conquistas diárias. E quando acabar o seu dia, você tem que saber que o seu inglês está melhor do que era ontem. Tá? O dia anterior sempre tem que ser o pior dia. Você tem que ter aprendido pelo menos uma única expressão, uma única palavra que seja. Espero que não, né? Mas o aprendiz, o estudante da língua inglesa, ele não pode se dar o luxo ou, sei lá, a ineficácia de não aprender todo dia. Ele tem que aprender todos os dias, tá? Uma coisa que eu quero que você pense, se você precisar de algo já modulado, formado, que vai te ajudar, eu vou deixar aí o link da minha micro franquia na descrição desse vídeo para te ajudar se você procura um curso que vai te ajudar a falar com uma metodologia natural e acelerada, que tem um método inovador, que simula o intercâmbio, que você aprende com cenas de filmes e você vive uma imersão americana, vai te ajudar pra caramba. Se você quer, eu vou deixar aí o link da minha micro franquia para você dar uma olhadinha. Mas eu quero que você não esqueça o seguinte, que você tem que ser algo importantíssimo para melhorar a tua habilidade de falar inglês. Seja um gravador quebrado. Isso mesmo. Be broken record. Lembra aquela pessoa que fala a mesma coisa toda hora? Você diz, para de falar a mesma coisa. É isso que você tem que ser. Com as expressões de estudo, com o texto, com o áudio-texto de estudo que você está estudando, você tem que ser esse gravador quebrado, isso mesmo. Repita exaustivamente aquilo que você está estudando. Ouça e repita, falando em voz alta, muitas e muitas vezes. Assim, a sua habilidade de falar vai dar um salto de crescimento. Em pouquíssimo tempo você vai perceber. E lembra, que a repetição é a base da chave para o sucesso da conversação. Você vai ter que repetir até estar perfeito. E verá como ficará mais confiante quando precisar falar em inglês com alguém, tá? Em alguma situação.
Tenha aplicando o vocabulário de estudo para uma fixação melhor. Falando muito as lições que está ouvindo, a repetição vai te levar ao hábito e à naturalidade de falar sempre em inglês. Então será comum você, em alguns momentos do seu dia, ou da sua noite, ou da sua tarde, ouvir na sua cabeça a repetição das frases que você está estudando. Dedique sempre um momento para revisar alguns sons que você tem dificuldade em pronunciar e repita-os exaustivamente, fazendo todos os movimentos da boca, né, os movimentos que são precisos para fazer a pronúncia correta, para criar consciência fonológica, o mesmo que a gente tem em língua portuguesa. Você já sabe como movimentar todo o seu aparelho fonológico para pronunciar as palavras, para fazer o som correto. Em inglês a mesma coisa, mas para que isso aconteça, você tem que pronunciar, repetir a exaustão, ok? Repita milhões de vezes, até ser capaz de soltar aquilo naturalmente. Aqueles sons que já foram difíceis de você falar, vai ficar normalzinho. Porque para falar as palavras mais simples que nós falamos hoje, elas já foram difíceis quando a gente ainda estava dando essa consciência fonológica para o nosso corpo, na nossa língua materna. Em inglês é a mesma coisa, a gente só precisa de um tempo, tá? Então, não só repita milhões de vezes, mas memorize as expressões de estudo. Faça de tudo para usar seu vocabulário de estudo nas suas interações sociais. Isso dará significado, relevância ao seu estudo, transformará aquela informação, que até então era só uma informação, em conhecimento. E com certeza ajudará na retenção desse conhecimento. Você vai guardar ele aí no teu vocabulário permanente. E com certeza a informação que você não deve esquecer é a seguinte: que para melhorar sua habilidade de falar em inglês, você deve ser um bom ouvinte. E ouvir muito. E praticar muito o listening. Praticar 5 vezes mais o listening do que o speaking. Nossa, mas eu estou querendo aprender a falar. Pois é, para você falar bem, você tem que ouvir bem. Você só tem a oportunidade de falar bem, de se expressar bem, tendo bons exemplos e modelando isso. Então você tem que ouvir bons diálogos, bons falantes da língua inglesa. Ouvindo, você tem a oportunidade de reorganizar suas ideias, rever conceitos e eliminar seus erros. Apenas ouvindo, tá? Nosso cérebro, ele segue padrões e é o que ele quer de você. Padrões, né? Para que ele possa repetir na sua vida. Então acostume ele com o alto padrão, o padrão de excelência, e é o que ele vai reproduzir na sua vida. Assista quantas vezes quiser, tá? Deixe seu like, se inscreva, caso ainda não esteja inscrito aqui no canal. Compartilhe este vídeo e não esqueça de acessar o link dos cursos da minha microfranquia aqui na descrição abaixo do vídeo. Super abraço, um abraço bem forte mesmo e um super beijo. Até breve!